gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Caroline, sou estudante de medicina, tenho 21 anos. E o vídeo de hoje, ele veio da ideia de uma perguntinha, na verdade. Ele foi criado em base de algumas perguntinhas que eu recebi na minha caixinha de pergunta que eu abri ontem lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue lá, vai me seguir, porque eu fico em contato com você direto lá, eu conto muita coisa lá, é mais próximo, eu costumo chamar até de diário virtual. E eu recebi algumas perguntas relacionadas a essas duas aqui, sobre o que eu fiz no meu ano de cursinho, né, que resultou na minha aprovação, o que eu deixei de fazer para não passar direto do colégio. Não, então, o que aconteceu? E eu vim aqui dar dicas para vocês, para realmente ajudar vocês, falar dos meus erros, para que vocês não cometam os mesmos erros que eu cometi. E a maioria desses erros não foram erros que eu percebia que podia ser alguma coisa que levaria para minha não aprovação, né? Mas era falta de maturidade, falta de experiência e falta de matéria também. Mas bora conversar mais sobre isso, que eu quero muito te ajudar. A primeira coisa que tem que ficar claro para vocês é que eu me formei no terceiro ano do colegial, me formei na escola em 2016. Então eu terminei o terceirão no ano de 2016. E eu vim de um colégio que eu tive uma base muito fraca. Eu não sabia nada de matemática, nada de exatas, nada de redação, nada disso. E apesar de, na época, ser uma boa aluna na escola, eu sempre soube, né, que eu queria medicina desde cedo. Então, quando que eu decidi que eu queria medicina? Decidi no 9º ano do colegial, porque minha família sempre passou por grandes problemas de saúde. E no 9º ano foi a gota d'água, que foi um problema que minha mãe teve muito sério. Ela ficou muitos dias internada na UTI, minha mãe ficou bem grave. E eu lembro que aquilo mexeu muito comigo na época. Tanto é que no meu 9º ano do colegial eu peguei umas 5 recuperações diretas, porque eu não queria mais estudar, eu tava sem ânimo, né? Minha mãe sempre me incentivou a estudar desde pequena. Ela falava que os estudos iam mudar a minha vida e a vida das pessoas de quem eu amo. Então, eu sempre tive na minha cabeça que estudar iria abrir muitas portas pra mim. Então, eu era uma criança que não gostava de estudar e comecei a gostar por influência da minha mãe. Então, gente, eu descobri no 9º ano que eu queria medicina. Isso pode ser um tema pra outro vídeo. E aí, quando eu entrei no colegial, no 1º, 2º e 3º ano, foi que eu peguei pra estudar de verdade pro vestibular. Só que como eu não tinha base, eu achava que eu tava estudando pro vestibular por ser uma boa aluna na minha escola, que tinha, sei lá, 30 pessoas na sala, nem isso, 25 pessoas por sala. E aí, como eu achava que eu me destacava ali de certa forma, não que eu tirasse só 10, mas eu era muito estudiosa, eu combinava com o professor e falava assim, olha, depois da aula o senhor pode me ajudar numa determinada questão aqui do vestibular? Aí eles me ajudavam, eu recebia material de doação de pessoas que faziam vestibular, cursinhos aqui em São Paulo, e essas pessoas me davam o material delas e eu estudava assim. Eu estudava por fora, por questões de fora, por livros de fora doados na época. Então, eu achei, né, eu tinha um pensamento que eu iria passar porque eu me destacava como aluna. Mas não foi o que aconteceu. Você se destacar na escola não significa necessariamente que você vai se destacar no vestibular, certo? Outra coisa que eu preciso que fique muito clara nesse vídeo é que passar no vestibular não é sobre você ser muito bom nas matérias, só isso. Não depende só do seu estudo. Passar no vestibular não é isso. Passar no vestibular depende de 3 conhecimentos. O conhecimento das matérias, claro, você tem que estudar. O conhecimento, o quanto você conhece a si, é muito importante. E o terceiro, que também é muito importante, é o quanto você conhece as provas que você vai prestar, a banca dos vestibulares que você vai fazer. Então, esses 3 conhecimentos é o que são fundamentais, prestem atenção, essenciais para aprovação no vestibular que você deseja. Em qualquer prova, enfim, para isso você tem que ter esses 3 conhecimentos. Passar no vestibular não é sobre o quanto você estudou, mas sim sobre o quanto você estudou, o quanto você conhece aquela prova e o quanto você conhece a si. Vou explicar esses 3 pontos. Você precisa conhecer a matéria, por quê? Você precisa estudar para você conseguir responder as perguntas da prova, do vestibular, certo? Só que não adianta só estudar e no dia da prova você deixar a ansiedade tomar conta de tudo.
deixar o nervosismo tomar conta de tudo. Então, isso foi uma coisa que eu não tinha desenvolvido no meu terceiro ano do colegial, quando eu prestei pela primeira vez os vestibulares de medicina. Eu não tinha essa maturidade de entender que eu precisava lidar com a minha ansiedade, eu precisava trabalhar isso em mim, para que chegasse no dia da prova e eu estivesse preparada para lidar com a minha ansiedade, meu nervoso, o meu medo, né? Ter esse autocontrole. E eu me auto-sabotava o tempo inteiro, né? Eu alimentava a minha ansiedade, eu alimentava coisas assim ruins, pensamentos negativos sobre se eu ia ou não realizar o meu sonho de passar no vestibular de medicina. Então, gente, aí, por exemplo, eu, Carol, cometi 2 erros durante o meu terceiro ano do colegial, né, que eu solucionei no meu primeiro ano de cursinho, que foi a base. Eu não tinha base em matérias, eu não sabia as matérias básicas, eu tinha muita dificuldade. Assim, eu era uma boa aluna, que nem expliquei pra vocês, eu era muito esforçada, combinava de estudar com os professores, tirar dúvidas de outros materiais, enfim, de livros doados. Então, nesse quesito, eu sempre soube que eu não tinha uma base tão grande e que eu precisava estudar bastante pra conseguir ir crescendo nos estudos. Então, por exemplo, eu precisava estudar muito matemática básica, muito física básica, muito química básica para poder ir avançando nos assuntos dessas matérias, entendem? Então, isso era uma coisa que eu já sabia, mas eu não sabia como fazer, né? Eu tinha muita dificuldade nisso. E eu também tinha muita dificuldade nesse quesito do meu autocontrole. Eu deixava a ansiedade me dominar e acabar com tudo, né? Isso foi uma coisa que eu amadureci no meu primeiro ano de cursinho. Então, gente, trabalhem a ansiedade de vocês, trabalhem o medo de vocês, não deixe que isso acabe assim com o ano, porque você se dedicou, você estudou, você teve seus dias ruins, seus dias bons, para chegar no dia da prova e deixar a ansiedade tomar conta de você. Então, eu acho que a maturidade de entender e assumir os seus problemas, as coisas que às vezes te atrapalham, precisa, é muito necessária nesse ano de preparação para o vestibular, tá? Você precisa encontrar maneiras, encontrar formas de lidar com a sua ansiedade, com a sua autossabotagem nos dias que antecedem a prova e no dia da prova. Você precisa aprender a lidar com isso. Lembra que eu falei que você precisa conhecer a matéria, que você precisa ter base, precisa estudar? Isso linka com o terceiro ponto essencial, fundamental, que é necessário para você ser aprovado no vestibular. Lembra que eu falei conhecer a si, conhecer a matéria e conhecer a prova? Então, isso que eu vou falar entende como o estudo, você precisa conhecer a matéria, e como conhecer a prova. Para você estudar, né, estudar bem para o vestibular, ter um estudo focado no vestibular, você precisa de 2 coisas. Primeira delas, como eu já falei para vocês, você precisa ter maturidade para assumir os seus erros, assumir os seus defeitos. Exemplo mais uma vez, eu, Caroline, eu era péssima em exatas, péssima em redação. O que eu precisei fazer no meu primeiro ano de cursinho? Eu tive que fazer logo no início, quando eu entrei, que eu não tinha feito durante o meu ensino médio. Eu precisei assumir no que eu era ruim. E perceber que eu era ruim em muita coisa, porque eu não tinha tido base, foi muito difícil. É uma coisa muito difícil de se fazer. Assumir que você é péssimo em exatas e redação, e male, bem mais ou menos, bem pra ruim, eu era em geografia, em história, em gramática, em literatura, até gostava de literatura, gostava de física, gostava de biologia, mas eu não tinha tanto conhecimento, assim. Das matérias que caí no vestibular, a que eu tinha mais conhecimento era biologia, né? Então, assumir que eu era ruim em quase tudo, que eu não conseguia ter boa nota em quase tudo, foi muito difícil pra mim. E lidar com isso foi mais difícil ainda, né? Arranjar maneiras de resolver esse problema foi muito mais difícil. Por quê? Porque eu tinha que me dedicar muito mais às matérias que eu era péssima. Por exemplo, exatas e redação. E por ser péssima, eu não gostava. Eu não gostava de redação, eu não gostava de física, eu não gostava de exatas, eu não gostava de matemática, eu não gostava de química, eu não gostava tanto assim porque eu era ruim, né? Então, eu tive que falar, olha, eu preciso me dedicar, assim, o triplo nessas matérias. E estudar algo que você não gosta não é uma coisa muito agradável.
seria muito mais agradável eu passar uma tarde estudando biologia e literatura do que estudar exatas no total, né? Matemática, física, química e redação. Só que isso não me renderia aprovação. Eu sabia que eu ia precisar sentir o desconforto de estudar aquilo que eu não gostava, errar. Parecia que não estava fazendo sentido nenhum estudar aquelas matérias, porque eu continuava errando, mas era melhor, porque uma hora eu ia aprender. E isso ia resultar na minha aprovação, que era o meu grande sonho. Então, gente, a gente tem que passar pelo desconforto. E aí, de novo, requer maturidade. Uma maturidade que eu não tinha quando eu estava no terceiro ano do colegial, mas que eu aprendi a ter quando eu estava no meu primeiro ano do cursinho. E essa maturidade foi essencial para minha aprovação. Para o seu estudo ser focado também, você precisa aprender o que cai no vestibular. Porque você não está estudando no vestibular, né, pro vestibular, para você se tornar expert numa determinada matéria, num determinado tema. Então você não tem que estudar como se você fosse se tornar professor de matemática, professor de física, professor de biologia. Nada disso. Você tem que estudar para você acertar o que cai no vestibular, para você passar no vestibular e, por exemplo, se é seu sonho, ser médico. Então, por exemplo, quando eu estava no cursinho, o meu foco era passar na prova porque eu queria ser médica, eu não queria ser uma expert nas matérias do cursinho, não era o meu intuito. Então, o que significa isso que eu tô dizendo? Você tem que saber o que cai no vestibular, como cai no vestibular. Porque, gente, no meu primeiro ano de cursinho, foi meu último ano, né, de cursinho, meu primeiro e único, eu fiz uma coisa que eu não fazia no terceiro ano do colegial, do colégio. Eu fiz muita prova antiga, eu fiz muito simulado, eu fiz muito exercício. Eu tinha um aplicativo na época que o cursinho tinha, né, contando a quantidade de exercícios que eu tinha feito no meu ano de cursinho. E eu fiz mais de 30 mil exercícios. Eu não tô falando esse número pra você se comparar. Eu tô falando esse número pra você entender que eu tinha dificuldade em algo, eu assumi que eu tinha dificuldade em algo e eu fiz por onde pra melhorar essa dificuldade em algo, que era ter o desconforto de fazer exercícios errando, até eu acertar e entender como funcionava, certo? Então, olha a quantidade de exercícios que eu fiz, né? Eu assumi o meu erro e falei, não, eu preciso treinar, eu preciso fazer exercício, eu preciso praticar. Porque é muito gostoso estudar para o vestibular, assistindo videoaula e fazendo resumo, mas não é isso que vai garantir a sua aprovação. O que vai garantir a sua aprovação é você fazer muito exercício, muita prova antiga, treinar em cima das suas dificuldades, saber onde você precisa melhorar, entende? Então, o que eu te indico? Faça muita prova antiga, faça muito simulado, faça muito exercício, porque é isso que será cobrado de você no vestibular, a resolução de exercício. E aí, nesse momento que eu ficava fazendo muita prova antiga e muito simulado, eu comecei a perceber isso, eu percebi em maio de 2017, eu tava ainda no primeiro semestre de cursinho, e eu comecei a pensar, caraca, cai sempre a mesma coisa, sempre do mesmo jeito em todo vestibular. Nossa, então, por exemplo, a VUNESP, que é uma banca daqui de São Paulo, cobra sempre isso. A FUVEST cobra sempre isso. O Enem cobra sempre isso. Então eu comecei a perceber o que a cada banca sempre cobrava. E aí eu entendi as características de cada banca, de cada vestibular. E isso me deu como se fosse um superpoder. Porque eu comecei a filtrar o que caía muito no vestibular, o que não caía. E comecei, olha que fantástico, comecei até a trabalhar dessa forma com isso, em cima da minha ansiedade. Porque eu ia pro vestibular, no dia da prova, já sabendo que ia cair. Eu pensava, bom, isso daqui vai cair certeza dessa forma, porque caiu sempre nos anos anteriores, cai sempre. Então, vai cair dessa forma. E eu não tinha tanta ansiedade mais, porque eu entendi o que caiu, o que seria cobrado de mim. Eu comecei a treinar muito simulado, muita prova antiga, então, dentro de casa, simulando mesmo, né, um dia de prova de verdade, e eu comecei a trabalhar até em cima da minha ansiedade em relação a isso, a fazer muitos exercícios, muitas provas antigas. Então, faça! Então, gente, esses eu posso dizer assim que foram realmente os erros que definiram a minha não aprovação quando eu saí do colegial, né? Então foram esses 3 pilares fundamentais que eu digo pra vocês, né? Que é conhecer a matéria, que eu não tinha base, conhecer a si, que eu deixava a ansiedade dominar tudo, e o terceiro ponto, que era conhecer o vestibular.
porque eu até fazia algumas provas antigas ou outras no terceiro ano do colégio, né? Mas eu não fazia com aquele olhar de filtrar o que mais cai, como cai. E o terceiro ponto, que foi a maturidade. Então, como eu falei pra vocês, assumir os seus erros, assumir onde você é ruim e perceber que às vezes, por exemplo, você é ruim em tudo, como era o meu caso, é uma coisa difícil de se fazer, porque quando a gente faz isso, a gente acha que o nosso sonho tá muito distante, né? Parece que ele tá lá longe. Mas não. Esse passo de assumir o que você é ruim, onde você é ruim, o que você tá errando e tal, e trabalhar em cima disso, é um passo, assim, essencial para você poder chegar no seu sonho, sabe? Você precisa dar esse passo, que é muito difícil, mas é um passo, assim, muito promissor, né? Então, por exemplo, mais um exemplo, eu era péssima em redação, como eu já falei pra vocês, e eu resolvi fazer no meu ano de cursinho 2 redações por semana. É óbvio que isso era muito cansativo, era muito difícil, mas era uma coisa que eu tinha que fazer. Mas mais do que só fazer os exercícios, mais do que só fazer as 2 redações por semana, não adianta eu fazer, tirar uma nota 7, ou errar o exercício, ou a redação ficar com uma nota ruim, sei lá, por exemplo, e eu pensar assim, então tá bom, que pena, né, na próxima eu melhoro, e guardar tudo na gaveta, fingir que não aconteceu. Não, tem que ter o desconforto de corrigir, refazer a redação, corrigir o exercício, ver onde você errou, ir atrás para tirar dúvida. Então, tudo isso é desconfortável, né? Então, é tudo muito assim. Seria muito mais fácil, muito melhor se a gente só estudasse de uma coisa que a gente gosta, né? Mas as coisas não são assim. Pra gente alcançar o nosso sonho, a gente vai ter que passar por alguns desconfortos ou outros. Então, gente, espero que esse vídeo tenha sido, assim, muito esclarecedor pra vocês, que tenha dado dicas, que tenha dado um insight, um estalo, assim, pra você entender o que você precisa fazer, quais erros você não pode cometer, o olho que você tem que abrir pra esse ano de estudo pro vestibular, tá bom? Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, vou tentar estar respondendo, tá bom? E lá no Instagram também, me siga, ó, Futura Doutora Caroline, eu deixo sempre caixinha de pergunta aberta e respondo vocês ou na caixinha de pergunta ou quando vocês mandam uma dúvida mais individual, eu respondo no direct. Então, me siga lá, deixa o like, se inscreve aqui no canal e compartilha com os amigos esse vídeo pra ajudar a galera que tá prestando vestibular, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!